De antemão, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva aqui com vocês para acabar de trivializar essa matéria. Veja aqui comigo. Considere esses três gráficos com suas respectivas leis de formação. Agora eu vou lhe perguntar aqui o seguinte. Qual é o limite da sua ordenada se você subir essa rampa pela esquerda do 2? Como é que a gente aprendeu? Coloca aqui um teto aqui. Ora, o teto é justamente quem? A ordenada 4. E qual é o limite dessa função quando x tender a 2 pela direita do 2? Agora você vai estar descendo a rampa e você vai se aproximar cada vez mais daquilo que agora nós vamos chamar de piso de ordenada 4. Você não vai conseguir chegar até a ordenada 4 de tal forma que o limite de f de x quando x tender a 2 pela direita do 2 vai ser justamente a ordenada 4 também. Nesse caso, o limite à esquerda deu justamente igual ao limite à direita. E neste caso aqui, professor, agora tem bolinha fechada ali. Certo, mas e o valor do limite? Coloca aqui um teto aqui. Qual é o limite à esquerda do 2? Ora, 4. O limite à direita do 2? Ora, 4 também. E nesse caso aqui, qual é o limite à esquerda do 2? Ele não quer saber o que tem ali não. Ó. 4. Limite à direita do 2. Ele não quer saber o que acontece com a função no ponto x igual a 2, não. Qual é o limite à direita do 2? 4 também. Resumindo, o limite de f de x, quando x tender para a, pela esquerda ou pela direita, não quer saber quanto é que vale o f de a. Ele não quer saber quanto é que vale o f de a. Você vai simplesmente analisar como se isso aqui fosse uma rampa e como se existisse um teto aqui, limite é 4, limite é 4, limite é 4. Ou então, como se isso aqui fosse uma rampa também, e colocou um piso aqui, limite 4, limite 4, limite 4. Porque quando tiver o piso, ele não vai conseguir atingir a ordenada 4. Ele não vai conseguir atingir essa ordenada aqui. Tranquilo demais. Agora, eu quero explicar melhor para vocês como é que funcionam esses gráficos. Vou apagar isso daqui. Como é que o limite pode ser cobrado para vocês? Basicamente de três formas. Veja aqui comigo. Ele vai te dar uma função e vai te dar o gráfico. Você concorda que x igual a 2 não pertence ao domínio dessa função? Como é isso, professor? Não pertence ao domínio? Ora, se eu colocar x igual a 2, eu vou ter 0 no denominador. Guarde isso daí. Se você não sabia até agora, o 0 não pode aparecer no denominador de funções. Porque se ele aparecer, dá problema. Certo? Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado 4 menos 4. Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado 4. 4 menos 4, 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, já que o 2 não pertence ao domínio, concorda comigo que não vai existir o f de 2? Não vai existir o f de 2. Aí o camarada vai e lhe pergunta, já que não existe o f de 2, qual seria pelo menos o valor da ordenada para a qual tem essa função quando x se aproximar de 2? Ou pela esquerda ou pela direita? Isso você tem que saber responder. Existem três formas de ser cobrado isso. Essa primeira aqui, que é simplesmente a forma gráfica, o cara vai te dar o gráfico e você vai responder, ora, limite 4. Limite à esquerda 4, limite da direita 4. 4. Olhou e respondeu, só isso. Só isso. Só isso, essa é a primeira forma. Segunda forma, o camarada vai te dar uma função contínua em 2. E o valor do limite, nesse caso aqui, vai acabar coincidindo com o valor de g de 2. O g de 2 vai ser quanto? 2 mais 2. Ele vai valer 4. Perceba que o valor de limites, quando esse limitante aqui pertencer ao domínio, vai ser muito fácil de ser calculado. Você não vai precisar nem do gráfico. Basta substituir direto na lei de formação, calcular e problema resolvido. Essa resposta aqui vai ser justamente a resposta do teu limite. Eita, professor, mas então o limite é muito fácil. Primeiramente, ele pode cobrar dando um gráfico e você vai olhar a resposta. Pronto, muito simples. A segunda maneira dele cobrar limite é dando uma função que o limitante, isso aqui a gente chama de limitante, vai pertencer ao domínio da função. Ou seja, o 2 vai poder ser substituído lá. Nós vamos simplesmente calcular e problema resolvido. Até aqui, muito fácil mesmo. Apenas na terceira forma de ser cobrado o limite de vocês é que vocês vão ter que gastar um tempinho a mais para utilizar fatorações de ensino médio para chegar na resposta. Beleza? Então eu vou dar aqui um exemplo. O camarada deu uma função parecida com essa. X ao cubo menos 9 sobre x menos 3. Existe f de 3? Não existe, porque 3 não pertence ao domínio.
f de 3 não vai pertencer à imagem dessa função. Mas agora eu fiquei curioso. Qual seria o valor da ordenada para a qual tende essa função quando x se aproximar de 3? Ou pela esquerda ou pela direita? Qual seria o valor? Me diga aí. Então, o camarada vai lhe dar uma função dessa, não vai lhe dar nem o gráfico, nem tampouco a função vai ser contínua no 3. Esse aqui é o único caso que você vai precisar fazer uma pequena manipulação algébrica, muito simples. Vocês vão ver comigo os 4 principais casos e, uma vez aprendendo eles, vocês vão conseguir calcular todos esses limites. Tranquilidade total. Antes de progredir, só fazer uma ressalva aqui final sobre este último gráfico. Perceba que esses 3 gráficos são quase iguais. A diferença é só quanto a este ponto aqui. Nessa função o 2 não pertence ao domínio, nessa função o 2 pertence ao domínio e gera imagem justamente 4. Nessa função aqui, o 2 pertence ao domínio, mas não gera imagem no 4. Ele gerou imagem lá no 6. Ou seja, quanto é que vale o h de 2? Ora, o h, quando x for 2, o h de 2 vai valer 6. Isso aqui é uma função com 2 leis de formação. Já viram isso? Se não viram, prestem atenção. Essas 2 funções aqui são 2 funções com uma lei de formação cada uma. E essa função aqui possui 2 leis de formação. Ou seja, para qualquer x diferente de 2, ela vai possuir o formato dessa daqui, simplicidade total, mas quando x for 2, a ordenada vai ser 6. De tal maneira que eu não posso dizer que o limite vai coincidir com o h de 2. Nesse caso, o limite vai ser 4 tanto pela esquerda, como vai ser 4 pela direita. Certo? Você está descendo aqui essa rampa, o seu limite vai ser a ordenada 4, porque você nunca vai conseguir chegar nesse 2. Mais na frente, nós vamos ver novamente essas funções e vocês vão ver como é que elas podem ser cobradas de vocês. Vamos agora começar a estudar exemplos numéricos dos limites que eu chamo de limites triviais, porque é simplicidade total e absoluta. Olhou para o gráfico, respondeu, substituiu na lei de formação, achou a resposta. Vamos começar? Até a próxima!